Bom, Pedro Campos já falou aqui, conversamos sobre isso. Teremos detalhes já na semana que vem, ao que tudo indica, sobre a questão dos carros populares. O governo federal já anunciou que quer baixar o preço do chamado carro popular. Vai ter alguns benefícios para a indústria e tal. Vai depender também do quanto de desconto for dado, do quanto de emissão de poluentes esse carro produzir ou não e quanto de peças produzidas no Brasil ele utilizar. O desconto pode ser maior ou menor, vamos aguardar para ver. Agora, tem um fetiche de carro aqui no Brasil, né? Ter carro no Brasil é um negócio que eu não consigo entender. Eu nunca tive essa atração por carro, mas respeito quem tem. Mas você vê em outros países, tem muita gente que não tem carro, nunca teve e não faz questão nenhuma de ter. No Brasil também eu tenho visto crescer. Não sei se é impressão minha, se é impressão errada, mas tem gente que também não faz questão de ter carro, não. Mas tem gente que troca de carro, acha que o carro é um sinal de status. Talvez por isso o carro popular tenha esse impacto todo. Falar um pouquinho sobre isso, sobre carro popular, sobre economia popular, está com a gente, para nossa satisfação, o diretor do Instituto Locomotivo, Renato Meirelles. Fala aí, Renato, como é que você está? Bom dia para você. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês de novo, que alegria estar conversando nesse sábado de manhã, um pouquinho sobre essa realidade que a gente tem no nosso país. Manda bala, é um prazer estar aqui com todo mundo da Rádio Bandeirantes. Então começa falando sobre isso. Por que o carro é essa coisa? Por que ter carro para muita gente é essencial? E para outros, eu acho que está crescendo, tem impressão, não sei, está crescendo essa fatia de gente que também não faz muita questão de ter carro. Por que o carro virou esse personagem tão importante para o brasileiro? Tem uma história, né? Uma história de que o carro, como a casa própria, foi visto como um patrimônio. Então, ter o carro durante muito tempo era visto não como um status do ponto de vista... olha, eu sou melhor porque eu tenho carro. Tinha isso também, mas era menos isso e imposto de renda. Né? Você vai lá preencher o seu imposto, você tem carro, você tem um patrimônio que vale alguma coisa, um patrimônio em que você pode revender por um bom valor de mercado. E um processo da indústria de que você, inclusive, vale tanto que você dá um outro carro de entrada, muitas vezes, seu carro usado de entrada, na hora de comprar um carro novo. Então, a primeira questão tem menos a ver com fetiche ou não de carro, e mais com uma questão de uma questão objetiva de ter um patrimônio a mais que, de alguma forma, te dá algum tipo de segurança. Aí vem a questão do status, uma questão de status que muitas vezes era expressa no passado, né? Hoje não tem tanto status ter carro, mas que no passado, inclusive, colocava o carro na porta de casa para lavar o carro no domingo, né? Tinha toda uma história aí de deixar o carro sempre limpo. Mas nós estamos falando de uma camada com mais dinheiro da população brasileira, né? Uma camada menor e uma camada com mais dinheiro que tem a população. Fora isso, você tem uma questão muito objetiva. Quando você vai falar do carro para as classes C e D, eles têm que ser vistos como um instrumento de trabalho, muitas vezes. E eu não estou falando do Uber, eu estou falando bem antes disso. Né? Você tem as periferias das grandes cidades, até o próprio nome diz que é periferia, onde você tem as pessoas morando muito longe do trabalho. E um transporte por trilho que ainda está muito aquém do que a grande maioria das pessoas necessitaria disso. Então, de um lado, você tem os mais pobres morando longe do seu local de trabalho, você tem um sistema de transporte público, em especial o transporte público por trilho, né, que é o sistema mais protegido, longe desses dois pontos de encontro, e o carro acaba sendo uma forma aí bastante confortável para essas pessoas conseguirem se locomover. Foi isso, inclusive, foi esse movimento de locomoção que fez crescer as motos.
né? Bem antes de ter as questões de entrega, dos entregadores ganharem o status profissional que tem hoje, a quantidade de pessoas que trabalham com aplicativos de entrega hoje. Bem antes disso, você teve um boom de vendas de motos aqui no Brasil, que estava fortemente ligada à questão do transporte individual de passageiros, como a gente vê na Ásia, por exemplo. São Paulo, né, Renato? Bom dia, aqui é o Pedro Campos. Tem 96 quilômetros de extensão de metrô, né? Se a gente considerar o tamanho da cidade, o tamanho da população, a gente entende bem isso que você está falando, das dificuldades do transporte público, e acabam empurrando, né, as pessoas para o sonho do carro próprio, assim como o sonho da casa própria, né, para se livrar do aluguel, nesse caso aqui do carro. Apesar da gente sempre ouvir de especialistas e constatar em outros países que país rico é aquele em que o rico anda no transporte público, e não aquele em que o pobre tem o carro, né? Exatamente, Pedro. E não é à toa que... e é engraçado isso, né? Mais dos mais ricos do Brasil, que falam, não, porque não dá para andar no metrô, não dá não sei o quê. Chega em Nova York e anda de metrô. Chega em Paris e anda de metrô. Chega em Londres e anda de metrô. E ainda posta selfie andando de metrô. Né? Então, e metrôs que têm uma abrangência muito maior, inclusive, do que a qualidade em si, né? Quem já teve oportunidade de andar de metrô nessas grandes metrópoles do mundo sabe que o metrô é bem feio, apertado e algumas vezes fede, diferente do metrô daqui. A diferença é que lá o metrô chega em qualquer lugar. E é tão forte isso do metrô chegar em qualquer lugar que as pessoas não veem sentido de sair de carro, e muitas deles nem de ter carro, né, Pedro? Ô Renato, deixa eu te perguntar uma coisa bem objetiva. Em relação ao preço do carro 0 km popular, o carro ficou mais caro ou nós estamos mais pobres? Ou as duas coisas juntas? O meu primeiro carro, ele era um Escort Hobby XR3. Esse era objeto de consumo, hein? Desejo de consumo. Eu chamava de Chapolin Colorado. Mas foi zero? Era vermelho. Zero? Você comprou zero? Eu não comprei, né? Eu ganhei o carro. Você era boy, hein? Você era boyzinho. Total boy. Total Olha só. Então, total playboy, estudei de escola particular, Agostinho, tudo. Foi antes daquela história que eu contei aí no programa, quando eu tive a oportunidade de ir no estúdio, de que eu chegou uma hora, eu não queria mais estudar em colégio particular, falsifiquei a assinatura da minha mãe e fui estudar em colégio público. Então pra mim, foi antes aí daquele meu surto de boy. Então eu tinha o XR3, sem o retrovisor do lado, era carro 1.0, sem o retrovisor do lado direito, né? Aquela legislação que permitia item de segurança, o que é isso e tal. E tinha muito mais a ver com uma questão efetiva de segurança. Respondendo a sua pergunta diretamente, é óbvio que não é popular, né? E para mim tem um... Vamos lá, se esse carro custar aí R$8.000 por mês, se você parcela em um ano para comprar o seu carro, R$8.000 por mês. Sabe quantos brasileiros ganham R$8.000 por mês? Metade dos brasileiros, das famílias brasileiras, ganham menos de R$2.600 de renda familiar. Metade. Então, a não ser que mudou o conceito do que é ser popular, nós estamos longe de ser um carro popular. Estamos longe. Renato, você está dizendo então que para a população de menor renda, isso não é bom? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que enxergar, não é o carro que é popular. Putz, você pode estar gerando mais emprego. Essas pessoas que estão comprando esses carros de 60 mil vão estar vendendo o carro deles, né? E vão estar baixando, e os mais pobres vão ter condições de ter um carro usado. Tem várias discussões possíveis. O que não dá é achar que um carro nesse valor é popular para alguém. Assim, ou para a maioria da população brasileira. Acho que assim, nem a música popular brasileira, que é uma música admirada, infelizmente, por muito menos pessoas do que
do que talvez a boa música gostaria, né? Você consegue ser tão elitista quanto um carro a mais de 60 mil reais por mês. Não existe, sobre nenhuma hipótese, matematicamente falando, na relação dinheiro da população brasileira com o total da população brasileira e disposição para comprar o carro, que esse é um carro popular. Então, por que eu estou dizendo isso, Pedro? Porque vamos usar os argumentos corretos. Então, se existe, por alguma razão, uma política pública de barateamento do carro, e nós temos que falar que é porque isso vai gerar emprego, aí tem que justificar que essa geração de emprego compensa o excesso de poluentes. Nós temos que dizer que isso vai gerar em cascata, porque o carro usado vai ficar mais barato quando for trocando, isso vai começar a chegar na base da pirâmide, que nós vamos fazer com que o ABC volte a ser um polo aí, metalúrgico, que o automóvel tem toda uma cadeia produtiva de geração de emprego. Vamos usar os argumentos corretos. Agora, tentar convencer que um carro de 60 mil reais é popular é bem difícil de acreditar, a não ser que o conceito de popular tenha mudado muito aí no nosso país. Mas teve um monte de conceito que se perdeu no tempo, né? Salário mínimo, em tese, é para você sustentar uma família, né? Perfeito. Não existe isso, né? Não. Se perdeu esse conceito, infelizmente. Aliás, se é que existiu algum dia, diga. Não, só o gado, você falou do salário mínimo, um dado super bacana, que saiu um pouco depois que a gente teve aí. Imagine o seguinte, hoje, o valor de, assim, com o salário mínimo, você gasta 58% do salário mínimo para comprar uma cesta básica. Que você não consegue sustentar. A cesta básica não é básica para um mês, né? Ela é básica para os 15 dias. E você gasta 58% do salário mínimo para comprar uma cesta básica. Você sobra dinheiro para nada nessa história. E nós temos aí mais de 30% dos trabalhadores que ganham o salário mínimo. É isso. Estamos conversando com o Renato Meireles, que é diretor do Instituto Locomotiva. Falar um pouco sobre carro popular, se é popular mesmo, enfim, tudo isso. Você estava falando aí sobre moto, né, Renato? Estava lembrando aqui, viu, Pedro? Quando eu trabalhei, eu sempre lembro disso, porque foi uma experiência tão diferente, que me vem à cabeça frequentemente. Quando eu trabalhei em Roraima, em Boa Vista, lá no norte, quase no finalzinho do mapa do Brasil. Você tinha uma moto? Não tinha uma moto, mas todo mundo tinha. Ia ser surpreendente. Todo mundo tinha. Lá, não sei se é verdade ainda, mas é a capital brasileira da moto. Todo mundo tem moto. E é moto zoada, caindo aos pedaços mesmo. Não tem semáforo lá em Boa Vista. Na maioria dos cruzamentos, não sei se um ou outro tem, mas a maioria esmagadora. Não, é rotatória e tal, tem muita rotatória. Então é moto pra lá e pra cá, é um caos absoluto. Mas por isso, porque é uma região... dirigir carro num lugar desse? Então, exatamente. Não é fácil não. Foi lá que eu aprendi, viu, Renato? Aprendi e tô tentando praticar. É que o que vale em Boa Vista não vale muito aqui em São Paulo. Também tem isso, né? Tinha faixa azul lá? Não tinha. Não tinha faixa azul. Pô, você tem ideia, o Ricardo Nunes, ele muda. Vai ser prefeito em Boa Vista. Vai fazer faixa azul até não poder mais lá. Mas é lá que eu aprendi que tem prioridade quem tá na rotatória. Quem já está na rotatória tem prioridade. Aí você espera, né? Você não vai entrar que nem um animal na rotatória. Você tem que esperar quem está rodando lá. Aqui em São Paulo as pessoas não sabem disso, então não leva muito a sério. Mas é impressionante como a moto, para muita gente, é mais barato. A pessoa mora longe pra caramba, não pode contar com o transporte público, então tem que se virar com a moto caindo aos pedaços mesmo. Não sei como é que ficava de pé algumas motos que rodavam lá em Boa Vista. Olha que interessante. Eu tive a oportunidade de há 21 anos construir a minha carreira estudando os consumidores da base da pirâmide, os consumidores das classes C e D, e também viajei, passava temporadas em Roraima, passei em Macapá, no Amapá, passei em várias regiões do Brasil. E eu pude acompanhar em loco o que foi a mudança do jegue para moto. Olha. Porque o jegue era o meio de transporte.
efetivo para as pessoas, porque era um meio de transporte em que você não gastava com gasolina ou com álcool, ou com diesel, né? Porque ele ia pastando, ele ia comendo. Era visto como um patrimônio, igual o carro, então você sabia de quem era efetivamente o jegue, e você conseguia transportar não só a pessoa e a família, mas coisas da casa, né? Eu cansei de ver lá no Nordeste jegue com colchão, tinha a pessoa andando de jegue com colchão atrás delas. É incrível. Quando começou a ter a ascensão das classes D e C, primeiro você teve o momento do início do Bolsa Família, né? E o Bolsa Família foi muito para essas regiões menores. E a economia local, porque quando você coloca dinheiro para os mais pobres, as pessoas gastam aonde? No varejo local. E aí você começa a ter economia crescendo de baixo para cima. Quando chegou o processo também de financiamento das motos e de isenção das motos, os jegues foram perdendo valor de mercado e foram sendo substituídos por motos. Teve cidades que tiveram problema do que fazer com os jegues, inclusive, porque não dava, perdeu o valor, muitas pessoas abandonavam o jegue, trocavam para moto, e você tinha os jegues que andavam perdidos e a moto aí, pela velocidade, por um custo muito baixo, né, de gastos, foi sendo substituído aí durante o tempo como meio efetivo de transporte. O carro, por sua vez, como meio de transporte, custa muito caro para essas pessoas, né? Tanto que as pessoas que de fato gostam de carro das classes C e D tem uma dificuldade, em especial da classe D, tem uma dificuldade aí de andar de carro durante a semana pelo preço que existe do combustível. Então, ou tem uma moto que você vai trabalhar, ou alguém vai deixar vai de carro até a estação de trem ou de metrô, do trem da CPTM aqui em São Paulo, ou do metrô, e a partir daí usa o transporte pelo valor de gasolina. A moto não tem isso, né? A moto tem um número de quilômetros rodados por moto bastante diferente. Mas essa história do jegue é super real, viu? Para o ouvinte não achar que é história, é fato. Eu sou o mala da verdade factual, né? A gente faz pesquisa. Então... Não, esse país é maravilhoso, né? Aí você vai, aí tem que o presidente da República negociar com Arthur Lira para decidir o que vai passar no Congresso. Eles não têm a menor ideia do que esse Brasil é. Não tem a mais pálida ideia do que está acontecendo nesse mundão aí, né, Pedro? Ô Renato, você tem muitos levantamentos interessantes do Instituto Locomotiva, né, que são compartilhados sempre aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu queria que você contasse pra gente, né, das últimas apurações que você fez, poder de compra de quem mora em favela no Brasil. O que você pode contar pra gente em meio, né, a tantas dificuldades, taxa alta de juros aí? Como é que estão esses cidadãos que moram nas favelas, nas comunidades, aqueles que são pequenos empreendedores? Qual é o último levantamento que você tem sobre o assunto para compartilhar aqui conosco? Puta, que pergunta bacana. A gente tem nós, o Instituto Locomotiva, temos uma parceria de 10 anos já com a CUFA, com a Central Única das Favelas, e a gente fez um instituto de pesquisa que chama Data Favela, especializado em entender esse território. Mas a especialização não tem só a ver com o território, tem a ver que as análises, que as pesquisas não são feitas só pelos branquelos como eu do asfalto, né? O trabalho que a gente faz em conjunto com a Central Única das Favelas, que ajudam a fazer um questionário de pesquisa, que estão presentes no território, nesse território, Pedro, que analisam os dados. Isso é tão... modéstia à parte aí, modéstia à parte não, eu tenho muito orgulho do que eu vou falar agora. O IBGE, para fechar o censo, foi procurar o Data Favela para conseguir pesquisar as favelas. Simar, presidente do IBGE, falou, olha, nós não estamos tendo as respostas que precisamos em favela. O Data Favela pode nos ajudar a preencher, com que as pessoas das comunidades preencham o censo. Então eu falei, eu tenho muito orgulho disso, porque para um pesquisador não existe nenhuma referência melhor, assim, nada que dê mais orgulho do que o presidente do IBGE. Aliás, Simar, parabéns aí por todo o trabalho que você está finalmente conseguindo fazer para a gente concluir o censo, depois de todos esses anos em que as pessoas negavam a ciência. Parabéns ao presidente do IBGE. Mas tudo essa história para contar que esse território da favela, ele é muito estigmatizado ainda.
E por que é estigmatizado? Muito por conta de preconceito, e um preconceito que vem pela favela ser a concentração geográfica das desigualdades brasileiras. A favela é majoritariamente formada por negros, e os negros ganham menos do que os brancos. A maioria absoluta dos lares de favela são chefiadas por mulheres. E as mulheres, mesmo tendo estudado mais do que os homens, ainda ganham menos do que os homens. A favela é o território em que as pessoas têm que mentir o local onde moram na hora que precisam conseguir uma entrevista de emprego. Tamanho preconceito de quem não mora em nenhuma das 13.700 favelas brasileiras tem com relação a quem mora na favela. O preconceito contra a favela é tão grande que nem o Estado, que deveria estar presente onde as pessoas mais precisam, né? Você pode discutir o Estado tem que ser grande, o Estado tem que ser pequeno. O que ninguém pode discutir é que o Estado tem que estar a serviço de quem mais precisa. E quem mais precisa está na favela. E a favela é um lugar no Brasil onde o Estado é mínimo de verdade. Eu adoro falar isso para aquela pessoa que defende o Estado quase invisível. Cara, você quer conhecer o Estado invisível, vai na favela. Na favela, o Estado não tem nenhum monopólio da força. Então, é o local que tem a favela. Mesmo assim, os moradores de favela movimentam mais de 200 bilhões de reais por ano, Pedro. Mais de 200 bilhões de reais por ano. Isso dá 3 vezes o consumo do Uruguai, quase. O consumo das famílias do Uruguai. É mais do que 20 estados da federação. O maior colégio eleitoral do Brasil está nas favelas, mais do que a cidade de São Paulo. A favela tem 11,9 milhões de eleitores. O maior colégio eleitoral do Brasil. Então os políticos deveriam estar olhando aí de outra forma para promover essas oportunidades. Agora, se movimenta toda essa grana, não é por mérito do apoio que ela recebeu ao longo dos anos, é por mérito da necessidade de sobrevivência que os moradores de favela têm. E o virômetro é aquela característica que os brasileiros, em especial os brasileiros mais pobres, têm que ter para conseguir colocar o que comer dentro de casa todo mês. É o se vira, né? É o se vira. Não, e você toca nesse assunto de uma forma precisa, né? Precisa. Porque há muito preconceito mesmo. A gente já conversou sobre isso, mas eu sempre repito isso aqui. O Ricardo Garcia, que é o nosso operador de áudio, hoje está de folga merecida. Ele mora em Paraisópolis, viu, Pedro Campos? E aí, a gente, quando ia entrevistar o Marcivan, da CUFA... Super, meu amigo. Gente boníssima, parceiro aqui da Bandeirantes. A gente falava assim, a comunidade e tal, e o Ricardo Garcia ficava pistola, que ele fala, comunidade não, é favela, não vem com dourando aqui, não é com historinha, é favela, a gente mora em favela. Eu falei, bom, vou tirar a dúvida aqui, eu pegava o Marcivan. Se tem alguém que tem autoridade para falar sobre isso, é o Marcivan. Ele falou, é favela mesmo. Negócio de comunidade é uma forma de tentar... tucanar a favela, esconder, né? Sei lá. Não, e assim, e também essa ideia, né, Renato, de que as pessoas querem sair da favela. Não é verdade também. Não é verdade também. Nenhum. Não é isso? Imagina, assim, 2/3 dos moradores de favela não sairiam na favela nem que a sua renda triplicasse. Não é dobrasse, não. É triplicasse. Por quê? Porque é na favela que os laços de afetividade, de confiança, se estabelecem desde cedo. Na favela, todo mundo ajuda todo mundo. E não é por bondade apenas, não é essa visão romântica da favela, antes que algo chegue aí no nosso zap. Não, vocês estão romantizando a favela. Não estou romantizando. Um ajuda o outro. É a reciprocidade, é a troca. Agora... E isso não pode ser... Isso é um valor fantástico. E sabe por quê? Porque sabe que pode contar. Eu estava com o Marcivan andando em Heliópolis durante a pandemia e a gente viu uma cena muito forte aí, que era a CUFA foi distribuir as cestas básicas e não tinha cesta básica para todo mundo. E o que aconteceu? As famílias
das mães de favela que receberam essas cestas básicas e viram que as suas vizinhas não tinham recebido a cesta básica, abriram as cestas para dividir as cestas básicas dela com as suas vizinhas. E eu cansei de ouvir no Brasil inteiro frases como: na favela, se o seu vizinho tem comida, ninguém passa fome. A gente fez uma série de pesquisas com os moradores de favela, pelo Datafavela, e com o restante dos brasileiros no Instituto Locomotiva, para ver as doações. A gente sabe aí que o Grupo Bandeirantes liderou, inclusive, boa parte da arrecadação de doações durante a pandemia. E sabe o que nós descobrimos? Que, proporcionalmente, os moradores de favela doaram mais do que quem não mora na favela. Não, ouvinte, vocês não entenderam errado. O morador da favela, que era quem recebia a doação, doava mais para os outros, por aqueles que tinham menos do que eles, do que os mais ricos doavam. É sintomático, né? Esse dado é sintomático. É tão forte isso, é tão forte sobre o que é o melhor que o brasileiro tem, né? Por isso que quando as empresas vão trabalhar nas favelas, nos procuram para conhecer as favelas, a primeira coisa que a gente fala, porque chega, não, queremos ensinar a favela. Eu falei, meu amigo, a primeira coisa a natureza foi bem sábia, deu 2 ouvidos, uma só boca, fica quieto e ouve e aprende com o que tem na favela. Depois você pensa o que dá para construir junto com a favela. Mas não venha achar que o que vem de fora vai melhorar, porque essas mesmas empresas não conseguiam ter logística para fazer os produtos chegarem dentro da favela. Só chegou por causa da CUFA. Só chegou por causa do Gerando Falcões. Senão não iam conseguir chegar dentro da favela. Essa notícia que nós trouxemos ao ar nessa semana, de que o Pix é o maior meio de transações eletrônicas que nós temos hoje, tanto que o Banco Central vai abolir DOC, TED, daqui a um tempo não tem mais, né? Acabou. O Pix dominou isso aí. Esse dado do Banco Central também diz, Renato, que nós temos uma quantidade menor de saques nos caixas eletrônicos. O cartão de débito é a modalidade que também está em crescimento, mas menos, claro, do que o Pix. Isso tudo favorece um consumo ainda maior dessas pessoas que moram aí nas favelas do Brasil. Você acredita que em meio ainda à dificuldade que a gente vive financeira, né, e todo esse contexto que a gente conversa todo dia com os nossos ouvintes, há potencial ainda para o crescimento, né, com a expansão dessa tecnologia? E assim, essas pessoas ou elas recebem auxílio do governo ou é o trabalho informal, né? Muito pouca gente está com carteira assinada, ou eu estou enganado? A grande maioria é o mercado informal mesmo. A gente tem acompanhado o Pix desde a criação, né? E a primeira questão que a gente tem que entender é o Pix como meio de pagamento, como algo que é transacionado para isso. E ele chegou na população... primeiro, a população de maior renda foi primeiro quem passou a adotar o Pix. Basicamente, por uma razão. O código Pix, né, que poderia ser o e-mail, poderia ser o telefone, poderia ser o CPF da pessoa, era mais fácil de ser utilizado do que colocar aquela agência, conta, CPF, o número do banco para dizer o que era. Então, você teve uma questão objetiva de UX, né, que é a habilidade a usabilidade de um determinado produto. Era muito mais fácil trabalhar no aplicativo e fazer a transferência através do Pix, né? A possibilidade, inclusive, de você pegar o QR Code do cara até lá e você receber isso. E isso trouxe um primeiro fenômeno, que foi as pequenas compras que antes eram feitas com cartão, seja de crédito ou seja de débito, e os TEDs de transferência. Quando esse cara ia comprar, por exemplo, esses mais ricos, tá? Iam comprar um sorvete na praia, eles passaram a usar o Pix. Ou seja, o empreendedor da favela, que antes recebia em dinheiro, passou a receber em Pix. O taxista que antes recebia dinheiro passou a receber em Pix. Então você teve uma entrada de dinheiro que antes era físico e passou a ser eletrônico. Do outro lado, a gente teve, em paralelo à formação do Pix, a pandemia
e a bancarização, que cresceu na baixa renda, por quê? Porque o governo tinha uma política de só distribuir o auxílio emergencial para quem estava com a conta aberta, e que essa conta tinha que ser por um aplicativo. Por um lado, isso atrasou muito com que o dinheiro chegasse na mão das pessoas, tá? Nós tínhamos 5.400.000, eu não lembro se 440 ou 470 mil pessoas que não tinham nem acesso à internet nem conta em banco, e, portanto, eram o que mais precisava do auxílio emergencial e que mais demorou para ter o auxílio emergencial. O que foi feito fez com que pessoas passassem fome. Nesse processo é preciso lembrar isso. As pessoas que recebiam pelo sistema, que tinham que abrir a conta e tudo mais, só podiam usar o dinheiro rapidamente, não podiam receber o dinheiro e sacar na conta, elas só tinham que usar o Pix. Então você teve de novo a baixa renda usando, porque foi bancarizado, e só recebia o dinheiro do auxílio emergencial, podia gastar primeiro se usasse por Pix. Então nós tivemos um grande crescimento aí da utilização do Pix, que é bom, tá? Eu sou um defensor aqui da tecnologia a serviço das pessoas. Ah, Renato, mas tem o problema do Pix. Tem, como já tinha o problema da saidinha de banco. Não estou jogando. Você tem muita fraude ainda, muito casos de roubo que tem do Pix. Não é à toa que hoje o brasileiro tem mais medo de perder o celular do que de perder a carteira, ou de ter o celular roubado do que de ter a carteira roubada, que é um dado super bacana que acabou de sair nosso, né? Deixa eu pegar aqui exatamente para o ouvinte da Rádio Bandeirantes esse número. 85% dos bancarizados tem mais medo de ter o celular roubado do que a carteira roubada. 85%. Na classe A e B é 92% e na classe D é 79%. Então, o Pix ganhou esse espaço como um todo. Agora, isso não significa, Pedro Agostinho, que as pessoas estão bancarizadas de verdade. Por quê? Porque o Pix, na verdade, é uma carteira eletrônica com a conta. Só vão estar bancarizada quando o banco passar a oferecer serviços financeiros de verdade para a população de menor renda. Ou seja, então, nunca, né? Nunca, né? Nunca. Nunca. E aí eles estão perdendo dinheiro, inclusive. É igual, as pessoas não dão crédito para quem está negativado. As pessoas negativadas movimentam por ano 800 bilhões de reais por ano. As pessoas que estão com alguma restrição no Serasa ou no SPTC. 800 bilhões de reais por ano. E ninguém dá dinheiro para essa pessoa, ninguém dá crédito. Como se essas pessoas não comessem. Né? Tá todo mundo morrendo de fome. Tá todo mundo andando pelado na rua porque ele comprou roupa. Ninguém tá saindo... As pessoas têm... Porque há um conceito equivocado. Esse negócio, essas listas aí, precisam ser revistas, né? Precisa acabar. Vamos falar sério. Precisa acabar essa lista aí do Serasa, porque ela dá a impressão de que o cara é mal pagador. Esse conceito de mal pagador é um equívoco, né? É um equívoco bem grande mesmo, né? Não é que a pessoa faz uma compra e simplesmente dá de ombros e não paga. Não é essa história, né? Então não é mal pagador. Ô Renato, o nosso tempo tá correndo aqui, a gente precisa voltar a falar com você. São tantos assuntos, né, Pedro? Mas eu queria que você falasse rapidinho na medida do possível, sobre educação, né? Porque os últimos dados da educação, a gente sabe, nossa educação está longe de ser próxima de algo razoável, mas os últimos dados são assustadores, né? O MEC divulgou que apenas 4 em cada 10 crianças sabem ler e escrever, alfabetizadas, né? Em tese alfabetizadas, sabem ler e escrever, e tem aquele outro dado já em relação a jovens e adolescentes, de 7 milhões de jovens e adolescentes brasileiros não estudam nem trabalham, são os tal do nem. E aí, o que fazemos? Olha, a primeira coisa é que a gente não pode naturalizar isso, né? A gente não pode achar que está tudo bem, porque é uma realidade que algumas vezes não é tão próxima, e nem achar que o problema da educação foi que olharam mais para os universitários, que a gente que quer... Não, tem nada de errado em olhar para o universitário, que a gente tem que olhar também para a base da pirâmide. Tem um outro dado que saiu aqui, que foi compilado pelo Todos pela Educação, muito interessante, de que mostra
quantos jovens em idade de ensino médio, né, de 15 a 17 anos de idade, na classe brancos e negros que estão estudando ou concluíram o ensino médio. E a gente vê que hoje os negros que concluíram o ensino médio nessa faixa de 15 a 17 anos, que estão cursando e concluíram, equivale à porcentagem do que eram os brancos há 10 anos atrás. Ou seja, os estudantes negros estão aí 10 anos atrasados. A boa notícia é que esse número já foi muito maior. Então, quando você olha quem se aproximou mais, né, que ganhou mais pontos percentuais nessa corrida, foram os negros, mas porque a base era lá embaixo. E mostra que não dá para pensar a educação sem entender a educação como uma política de distribuição de renda. Então eu queria convidar todos aqueles ouvintes que falam que tem que ensinar a pescar, que o ensinar a pescar demora muito mais para o autodidata. Então, se você quer ensinar as pessoas, os caras têm que ter escola e tem que ter investimento em educação. Em especial para quem mais precisa, que é a população das periferias, que é a população negra. A gente divulgou uma pesquisa recentemente sobre violência nas escolas. E a gente viu que a violência nas escolas é bem maior na periferia. Que os professores, os melhores professores, estão nas escolas do centro, aqui na rede pública do estado de São Paulo. Então não é papo furado, alguém vem falar de meritocracia, quando os estudantes negros estão 10 anos atrasados comparados aos estudantes brancos. Você não tem mérito se você larga na frente. Você ganhou a corrida, uhul, corrida de 100 metros, eu larguei 50 metros na frente, uhul, beleza, sou bom pra burro, tenho muito mais mérito. Não, meu amigo, você queimou largado. Então, a gente tem que entender, na prática, a coerência aí. A coerência é, se você defende a meritocracia, você defende a igualdade de oportunidades. Portanto, a melhor educação e o melhor investimento tem que ser dado para quem mais precisa. Portanto, você precisa de políticas de cota, portanto, você precisa que os professores de periferia ganhem mais do que os professores do centro, por isso que você precisa de investimento em educação pública, por isso que você precisa de programas sociais de distribuição de renda. E isso não tem nada a ver com esquerda ou direita. É civilização contra a barbárie. É o óbvio de todo mundo aqui, das pessoas que de fato defendem a meritocracia. Então, leiam sobre a meritocracia antes de vir falar besteira. Não existe meritocracia se as pessoas não partem do mesmo lugar. E enquanto as pessoas não partirem do mesmo lugar, nós não teremos uma sociedade justa. É isso. Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, muito obrigado pela entrevista, hein, Renato? Bom fim de semana para você aí, até uma próxima. Pedro, Agostinho, ouvintes da Rádio Bandeirantes, é sempre um privilégio estar aqui com vocês, batendo papo, e o papo longo, que é cada vez mais difícil da gente conseguir fazer aí nos veículos de comunicação. Um beijo enorme, até a próxima. Outro, valeu.